O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a mostrar a seus discípulos que devia ir a Jerusalém, a sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: Vai para longe, Satanás, tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Então Jesus disse aos discípulos: Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, vai encontrá-la. De fato, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? O que poderá alguém dar em troca a sua vida? Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um de acordo com a sua conduta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. Queridos filhos e filhas, mais uma vez quero contextualizá-los que nós estamos fechando este mês de agosto, mês das vocações. E neste mês foi nossa proposta colocar uma casa, colocar a Sagrada Família e juntos pedirmos o mês inteiro, onde a família é a sementeira de vocações, onde a família é um lugar onde Deus habita, para pedirmos: Sagrada Família de Nazaré, livrai minha família do mal. Exatamente assim, filho, esse é o último domingo de agosto, e tendo contemplado várias vocações, hoje nós contemplamos todos estes homens e mulheres que com grande amor, voluntariado, dedicação, gratuidade, ajudam a formar a igreja, a transmitir a fé, que são os catequistas. Mas eis que hoje, impressionante, e é um texto de Mateus, o Evangelho coladíssimo com o de semana passada. Se você lembrar, semana passada, eu preciso só fazer uma busca. A pergunta de Jesus: o que dizem os homens? Logo depois, o que pensam vocês? Pedro, iluminado por Deus. E exatamente isso. Quando Deus age em nós, quando nos deixamos iluminar por Deus, fazemos o correto. E Pedro diz: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei minha igreja, Pedro. E tudo o que segue. Não te impressiona que tão próximo desse Evangelho hoje, como que virando, Jesus chama Pedro de Satanás? Por acaso Jesus era bipolar, padre? Dá para pensar, mas não era. Jesus era autêntico, verdadeiro e sincero. E exatamente aqui nós temos que entender essa virada que aconteceu na vida de Pedro. Mas a chave de leitura de tudo hoje está nessa frase: quem quer me seguir, tome a sua cruz e vem. Quem quer me seguir,
Tome a sua cruz e venha. Seguir Jesus é tomar a cruz. E tudo aquilo que vai contra a obediência a Deus, não a legalidade, a obediência, é coisa que não é de Deus, é coisa de Satanás. Vamos ver, a começar pela primeira leitura. Essa primeira leitura é lindíssima, é um dos textos mais lindos de Jeremias. E lembro-me que é um grande apelo vocacional. Quantos não usaram essa frase para suas ordenações, para seus votos e para a nossa vida? Seduziste-me, Senhor, eu me deixei seduzir. Numa luta desigual, dominaste-me, Senhor, e foi tua a vitória. Esse texto de Jeremias, junto com o próprio Salmo, mostra uma verdade: esta sede que nós temos de Deus, uma sede. A própria missa começa com a parte da oração do dia, eucológica, dizendo: Deus, fonte de salvação. Deus é fonte, e nós só nos dessedentamos, só sentimos a alegria, só sentimos felicidade, só sentimos sentido de viver quando nos deixamos seduzir por Deus. Não é convencer, é diferente. Jeremias não falou: eu fui convencido de segui-lo. Não, eu fui seduzido. É mais forte. É que Deus atrai, Deus suga. Na natureza de Deus, porque está na nossa natureza, a imagem e semelhança de Deus, estarmos no estado unitivo com Deus. Foi cortado esse estado pela desobediência dos nossos pais, mas dentro de nós, o nosso ser anseia por Deus. Acredite nisso. Se você não quiser chamar de Deus, você vai chamar de uma força transcendental? Sim, abertura para um transcendente. Dentro de nós existe uma sede de Deus. Por isso Jeremias vai dizer: eu fui seduzido. É poético, não é? Mas não é nada poético a sequência da leitura, porque logo depois, as consequências de Jeremias ter sido seduzido por Deus, as consequências foram-lhe trágicas. Desculpe usar essa palavra, trágicas, difíceis. Ele se tornou motivo de riso. Jeremias, seduzido por Deus, se tornou motivo de chacota. Jeremias, seduzido por Deus, foi chamado como aquele que traz a calamidade. É impressionante você perceber que então tem algo escondido nessa leitura, que seguir a Deus não é optar pelo sofrimento, é optar pela obediência. Não é estar convencido com razões racionais, é se deixar seduzir por uma experiência de amor. Mas isso tem implicações. A resposta é simples: a cruz. Jeremias viveu o preço de ser fiel a Deus. E todos nós, na nossa vocação, como padres, presbíteros, como leigos, como catequistas, ou qualquer pessoa, como um pai de família que quer viver o Evangelho, não é que quer sofrer, quer ser obediente. E por ser obediente, o sofrimento lhe é uma consequência. Mas não existe outro caminho. Porque por mais que alguém possa dizer assim: eu não quero isso, será uma pessoa muito insatisfeita, sentirá um vazio interior. Você está escutando o que eu estou dizendo? Que se nós não nos deixarmos dessedentar por Deus, nós seremos vazios. E esse vazio nós vamos querer
preencher com outras coisas e beber em fontes putrefadas. Você sabe do que eu estou falando. Essa é a chave, a cruz, que nos faz compreender a primeira leitura. Mas o Evangelho também. Agora fica mais fácil. Quando Pedro agiu por Deus, se deixou usar por Deus, tu és pedra. O que falaste foi de fato Deus que revelou. Mas agora nós estamos vendo algo diferente. Primeiro, veja como Jesus começa. Ele está falando para quem? Aos seus discípulos. Ele não está fazendo um discurso para a multidão. Mateus faz questão de colocá-los num encontro íntimo para os seus discípulos, aqueles que conviviam com ele. Ele está dizendo assim: olha, eu quero ser obediente ao Pai. Essa batalha ele já tinha enfrentado com o demônio, só que acho que ele não esperava que o demônio estava perto dele agora. Ele já enfrentou essa batalha no deserto, quando Satanás, depois de 40 dias e 40 noites, quis lhe oferecer uma tangente, resolver os 3 problemas sem sofrimento, até que ele expulsou o demônio. Mas ele não imaginava, mas o texto já dizia que o demônio voltaria no tempo oportuno, não diz isso na Bíblia? Voltou, e pela boca de Pedro, Jesus começa a explicar: eu vou sofrer, eu estou indo para Jerusalém, eu vou sofrer muito lá. Eu vou sofrer por causa dos fariseus, vou sofrer por causa dos mestres da lei, dos sumos sacerdotes, serei morto e ressuscitarei. Jesus vai tomando consciência disso. Você acha que Jesus queria a cruz? Ele não era masoquista. Você acha que Jesus queria esse caminho da cruz? Não. Mas por obediência ao Pai, lembra Jeremias? A cruz foi uma condição. Veja o que Jesus está dizendo. Naquele momento, Pedro não entendeu. E aqui, meus irmãos, Pedro, aqui somos nós que não queremos um caminho de cruz. Eu quero uma religião que me garanta que eu não vou pegar coronavírus. Eu quero uma religião que na minha família nunca vai ter câncer. Na minha família não, na minha família, eu pago o dízimo, eu acerto tudo certinho, não estou devendo nada para Deus, nunca vai me acontecer uma desgraça, nunca vai, um filho meu vai morrer de repente, na minha família não. Ilusão das ilusões. Não é esse o caminho. É o Pedro daqui. Você percebe como nos é lembrado que somos nós? E Pedro disse: Deus me livre disso, nunca te aconteça coisa alguma, sai Satanás. Forte, né? Percebeu a força do inimigo? O que ele estava dizendo? É como que Pedro dizendo, ele estava dizendo isso: Jesus, não vai por esse caminho, não vá para Jerusalém, não vá enfrentar os sacerdotes, não vá, Jesus, foge, faz outra coisa, não vai para Jerusalém, não seja fiel àquilo que você está vivendo, que se você continuar desse jeito, Jesus, Deus te livre, que nunca te aconteça que você morra. Pedro está aconselhando errado. Meus irmãos, aí que Jesus vai dizer que não tem outro jeito. Não é que ele quer, ele precisa. Não é que ele está convencido, ele está seduzido pelo Pai. É muito mais do que convencido. Convencido se desconvence um pouco com argumentos. Quem está seduzido, você nunca tira desse amor. Porque aqui a palavra sedução é ato do amor verdadeiro. É nesse sentido. Por isso, Jesus vai dizer: ô Pedro, Pedrão, Pedroca, Pedrosa. E para todos nós, lembrando Jeremias,
vocês são meus discípulos. Querem me seguir? Olhe para aquela cruz. E não vai pensar que Jesus só carregou a cruz. É um erro, viu? Talvez alguém podia dizer, mas por acaso hoje é dia de Nosso Senhor morto? Por acaso hoje é dia de Sexta-feira Santa? Não, meu filho. Está muito bem colocado essa imagem. Porque essa cruz de Jesus, Ele carregou desde o seu nascimento. Aqui ela se materializou. Aqui ela se tornou uma trave. Aqui ela se tornou um peso no corpo físico. Mas desde que Ele nasceu, a cruz lhe estava nas costas. A cruz de fazer a obediência ao Pai. E é isso que nós temos que entender. Tome a sua cruz e entenda o sentido amplo. Tome a sua cruz, renuncie a si mesmo. Não há seguimento de Jesus se não há uma renúncia do seu ego. Não tem. Não tem como seguir Jesus. Não tem como seguir Jesus se não tomar a cruz, missão e serviço. A cruz aqui, missão e serviço. Não há como seguir Jesus e ser seu discípulo se não segui-lo. Renunciar, tomar a cruz e segui-lo atrás. E se com Ele fizeram, com nós não faríamos diferente? Eu te pergunto, filho, cadê tua cruz? Se alguém está assistindo a missa agora com outra pessoa, participando, diga para o outro, cadê tua cruz? Eu não tenho. Está no caminho de Satanás. Eita padre, a boca, seu vigário. Ué, se Jesus falou, se quer me seguir, renuncie a si mesmo. Uma pessoa egoísta não pode. Uma pessoa egocêntrica não pode. Uma pessoa que está voltada para ser o centro de tudo não pode. Não tem como. Se uma pessoa não consegue morrer nas suas paixões, não tem como seguir Jesus. Segundo, se não tem a cruz, não é o caminho que Jesus escolheu. Pedro mandou ele pegar outro caminho. E Jesus falou, não, eu tenho que passar pela cruz. Então eu te pergunto, cadê tua cruz? Padre, minha missão está dentro de casa. Minha missão está na conversão da minha família. Já começa a sentir. A minha missão está em ser igreja, em ser cristão autêntico. A minha missão está na caridade, ótimo, e segui-lo. Então quem segue não merece os méritos, é apenas alguém que segue. E Jesus termina dizendo algo que não sei por que a gente esquece. Eu queria que você que está em casa agora, me acompanhando pela TV, você que está me ouvindo pelo rádio, pelo aplicativo, pelo YouTube Padre Manzotti, que passou desde domingo passado, eu não sabia que não transmitia, pedi agora que fosse. Quero dizer para você, essa frase não te toca? Será que o Covid não fez a gente acordar para essa frase de Jesus? De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, perder a vida? O que pode alguém dar em troca da sua própria vida? O Filho do Homem voltará. Gostemos ou não, filhos, cada um será retribuído a cada um conforme a sua conduta. Convertei-me, Senhor. Por isso, a segunda leitura, São Paulo vai fazer algo espetacular. Na missa das 11 eu explico melhor, o tempo não permite. Mas São Paulo vai dizer algo que você vai entender. Oferecei-vos como culto. Lá no Antigo Testamento, a expiação era feita pelo sangue do Cordeiro. Agora, que a expiação seja pelo seu sangue derramado, no seguimento, na renúncia e na cruz. Forte, não é? A expiação dos nossos pecados, claro que foi no sangue de Cristo, mas nós somos chamados a ser hóstias vivas, é o que recomenda Paulo. Culto agradável a Deus. Então é um repensar,
da nossa própria espiritualidade. Filhos queridos, termino essa homilia e pergunto: onde está a tua cruz? Seguindo a quem você está? E o quanto foi capaz de renunciar a si mesmo? Essa pergunta não é a você que faço, é o Evangelho que faz a todos nós.